reduzido, a minha palavra vai ser breve. Essa segunda palavra aqui ela vai ser breve. Eu quero convidar você a ler a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: Filipenses 2, 3. Olha o que diz a palavra de Deus: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ou que sendo em forma de Deus, não se apegou a ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e se achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Irmão, Jesus foi exaltado soberanamente, foi dado a Ele um nome que é sobre todo nome, para que diante de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos terão que confessar que Jesus é o Senhor. Amém? E esse texto aqui nos chama a aprender com Jesus. Quem quer aprender com Jesus hoje? Todos os dias nós temos que aprender com Jesus, irmãos. E aqui diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Vanglória quer dizer por orgulho, por exaltação própria, por autoexaltação. Nada faça por contenda ou com orgulho pessoal, se exaltando sobre os demais, mas atente cada um para o que é dos outros, e não somente para o que é seu. Não olhe só para aquilo que é seu, olhe também para aquilo que é do outro. Não fique brigando só pelos seus direitos, só por aquilo que você quer receber, mas olhe também para aquilo que os outros precisam receber. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não olhe somente para aquilo que você quer receber, para aquilo que você considera seu. Considere também aquilo que os outros precisam receber. Considere que assim como você, os outros também querem ser abençoados. Tem também os seus direitos, e você precisa servir aos seus irmãos. Então nós vamos aprender com Jesus uma coisa chamada generosidade. Uma pessoa generosa é uma pessoa que prospera. Vou repetir: uma pessoa generosa é uma pessoa que prospera. Uma pessoa mesquinha, sovina, uma pessoa que tem dificuldade de repartir, é uma pessoa que empobrece. Sabia disso? Deus tem compromisso em dar mais a quem dá mais. Deus tem compromisso em abençoar, em prosperar aquele que é generoso. Então Jesus, Ele foi generoso para conosco. Irmãos, Ele se doou para nós. Nós vemos, irmãos, a generosidade de Jesus em se doar inteiramente por nós. Ele não pensou primeiro nele, Ele pensou primeiro em nós. O generoso é aquele que coloca muitas vezes a necessidade dos outros acima dos seus próprios desejos pessoais. Sabe aquela pessoa que na época, no momento da chuva, ela pega o guarda-chuva dela e dá para o outro? Quem já viu isso? Você já fez isso? Isso é generosidade. Tipo, você não vai se... Eu vou me molhar, mas você não vai se molhar. Generosidade é isso. É você dar ao outro a preferência.
numa determinada situação. Generosidade muitas vezes é você deixar de ir a um shopping, passear, gastar dinheiro à toa muitas vezes, para ir num asilo, visitar idosos, levar fralda geriátrica, orar por aqueles que estão necessitados. Isso é generosidade. A generosidade se mostra na capacidade de muitas vezes abrirmos mão dos nossos desejos, das nossas vaidades, em função da necessidade dos outros. E foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz que Ele deixou o céu e veio para a terra. Coloque-se no lugar de Jesus, irmãos. Você está no céu. Lá no céu tem doença? Lá no céu tem doença, irmãos? Lá no céu tem dor? Lá no céu tem maldade? Lá no céu tem uns falando mal dos outros? No céu não tem nada disso, irmãos. Lá no céu tudo é perfeito, tudo é glorioso, tudo é glória. Só que Ele preferiu abrir mão da sua glória e descer à terra, se fazer homem. E como homem Ele foi humilhado, zombado, criticado, maltratado, porque Ele pensou primeiro em nós. Ele pensou primeiro em você. Ele pensou primeiro em mim. Ele pensou primeiro em toda a humanidade. O desejo de autopreservação pessoal que Jesus poderia ter: mas eu vou descer, eu vou ser machucado, eu vou ser ferido, eu vou ser pregado numa cruz. Esse desejo de autopreservação Ele deixou de lado. Ele decidiu sofrer por amor a você, por amor a mim. Ele decidiu pegar o guarda-chuva e entregar para nós. E Ele se molhou. Ele se molhou. Mas Ele nos deu proteção, Ele nos deu vitória, Ele nos deu salvação. Ele colocou na nossa mão o guarda-chuva da salvação. Ele nos deu o guarda-chuva da salvação para nos proteger da chuva do pecado. Ele nos deu a vitória por generosidade. E essa generosidade que o Senhor espera de mim e de você todos os dias. Nós temos que aprender com Jesus a sermos generosos. Tem um provérbio que eu gosto muito, que fala da generosidade, e Provérbios 11, 24 diz assim: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Olha só, quem atende vai ser atendido. Quem doa também vai receber. Quem entrega também receberá das mãos de Deus aquilo que entregou. Então você não perde por ser generoso. Tem muita gente, irmãos, que é rico em valores materiais, tem dinheiro, tem recursos financeiros, mas é pobre na sua generosidade, é pobre na sua dedicação a Deus, é pobre muitas vezes na sua disposição de amar e se doar pelos outros, é pobre espiritualmente, é rico materialmente, mas é pobre espiritualmente, porque não é generoso, porque não se dedica às coisas do reino de Deus, porque não ama as pessoas, e por amor às pessoas se sacrifica por elas. Então uma pessoa assim, ela pode ter dinheiro, e materialmente ela pode até ser rica, mas espiritualmente ela é pobre. Então tem gente que é rico financeiramente, mas é pobre na alma. E tem gente que é pobre no dinheiro, não tem dinheiro, tem um pouquinho só, mas é rico espiritualmente, porque é generoso, ama sacrificialmente.
se dedica ao reino de Deus, se dedica às coisas do reino de Deus. Então uma pessoa assim, ela pode não ter dinheiro, ela pode ser pobre financeiramente falando, mas aqui na sua alma, no seu espírito, ela é rica. E eu quero perguntar para você nessa noite: quem você é? Você é o rico espiritual, pobre material, ou você é o pobre espiritual e rico material? Quem você é? Como está a sua vida diante da palavra de Deus? Aprenda com Jesus. Quem quer continuar aprendendo com Jesus? Aprenda com Jesus a colocar os seus agressores nas mãos de Deus, ao invés de fazer justiça com as próprias mãos. Irmãos, na vida, entenda o que eu vou te dizer, na vida nós vamos sofrer com atitudes erradas de pessoas que nós amamos, de pessoas com quem nós trabalhamos, de pessoas com quem nós convivemos, de pessoas com quem nós dividimos o mesmo telhado, a mesma casa, no ambiente familiar. Às vezes nós vamos sofrer, às vezes nós seremos agredidos com palavras, com atitudes, com desprezo. Sabia que o desprezo é uma agressão? Quando uma pessoa te despreza, ela está te agredindo. É como se ela estivesse dizendo para você: você não tem valor para mim. Sim ou não, irmãos? Quem aqui já sentiu a dor do desprezo? Se sentir desprezado? Temos pessoas aqui. É ruim demais, né? E olha só o que o Senhor Jesus diz na sua palavra, através do apóstolo Paulo. Ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória. Quem que é a pessoa vangloriosa? É aquela que se acha superior aos demais, é aquela que se acha no direito de maltratar e muitas vezes de desprezar os outros. E Jesus, irmãos, ele passou por essas experiências todas. Jesus, ele foi maltratado, ele foi desprezado, ele foi ferido, ele foi agredido. E ele podia fulminar todo mundo. Sim ou não, irmãos? Todo mundo que maltratou Jesus não podia fazer assim com o dedo, ó, e fazer todo mundo virar pozinho? Podia ou não podia? Em Aninha? Será que Jesus podia assim, ó, fazer assim, todo mundo virar pó? Ele podia, irmãos, porque ele tinha poder, todo o poder, para fazer o que ele quisesse. Ele podia fulminar as pessoas que o agrediram, que o maltrataram, que o feriram, mas o que ele preferiu fazer? Orar por elas. Jesus preferiu orar por elas. Jesus preferiu colocar a vida delas nas mãos de Deus, dizer: Pai, cuida dessas pessoas, trata com essas pessoas, age na vida dessas pessoas. Jesus orou até mesmo por aqueles que estavam ferindo ele no momento que ele estava na cruz. Jesus intercedeu, Jesus orou por eles. Nós muitas vezes fazemos o contrário. Ao invés de nós orarmos por quem nos agride, a gente fulmina com palavras duras, com atitudes agressivas. Às vezes nós fulminamos as pessoas com desprezo, com indiferença. Me tratou com desprezo, eu também vou desprezar. Me tratou com indiferença, eu também vou ser indiferente. Me tratou agressivamente, eu também vou tratar agressivamente, porque comigo é assim: bateu, levou, é na mesma moeda. Então, irmãos, quando nós agimos assim, as coisas não saem do lugar, não há mudança, não há transformação, porque ninguém está disposto a ir além, no sentido de fazer a vontade de Deus prevalecer. Irmãos, por que o apóstolo Paulo, ele não agredia as pessoas quando ele era chicoteado? Por que Jesus não fulminou as pessoas quando ele foi castigado? Por um motivo muito simples: porque eles resolveram colocar a vontade de Deus acima das suas próprias vontades. Eles decidiram fazer a vontade de Deus ao invés de fazer a sua vontade. O que Jesus disse quando ele estava no Getsemane? Faça-se a tua vontade, não a minha. Quantas vezes você tem feito isso na sua vida? Porque, irmãos, se nós continuarmos fazendo a nossa vontade, sabe o que vai acontecer?
nós vamos continuar tratando os outros da mesma maneira como os outros nos tratam. Nós não vamos, irmãos, imprimir mudança na vida de ninguém, porque nós não vamos plantar na vida das pessoas algo diferente do que elas estão vivendo. Agredir e ser agredido é fácil. Agora, ser agredido e não agredir, isso é para quem está em Cristo. Vou repetir: agredir e ser agredido é fácil, todo mundo faz. É assim que as pessoas vivem no mundo cotidianamente. As pessoas que não conhecem a Deus agem desse jeito, e muitos que conhecem a Deus também estão agindo desse jeito. Mas ser agredido e não agredir é para quem está verdadeiramente em Cristo, não é para quem está no templo, não é para quem está na igreja, porque às vezes a pessoa está na igreja, mas está agindo errado. A pessoa está no templo, mas está agindo errado. É para quem está em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. E isso, irmãos, vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós negar-se a si mesmo, vai exigir de nós deixar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E é aí que muitos fracassam. Então, se você não quer fracassar, aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Não faça justiça com as próprias mãos. Coloque quem te agrediu nas mãos de Deus. Deus vai agir, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer justiça por você, Deus vai agir em teu favor. Mas você tem que ter coragem de colocar nas mãos de Deus. Aprenda com Jesus a se colocar no lugar das pessoas que você precisa ajudar. Às vezes nós precisamos ajudar pessoas, amar pessoas, e nós não vamos conseguir fazer isso se nós não nos colocarmos no lugar delas. Para que eu possa ajudar a minha esposa muitas vezes em casa, eu tenho que me colocar no lugar dela. Eu tenho que sentir o peso do que ela está vivendo, a correria, o cansaço, a luta do dia a dia, a questão dela estar atarefada com as coisas de fora de casa e de dentro de casa. Quando eu começo então a olhar para isso, olhar para tudo que ela está passando, para o peso que ela está carregando, e eu me coloco no lugar dela, o que acontece? Eu tenho mais facilidade de ajudá-la. Colocar-se no lugar do outro é muito importante para que a gente possa entender o que o outro está passando e agir em favor do outro, agir em favor daquele que precisa da nossa ajuda. Então Jesus, Ele se colocou no nosso lugar, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Ele se fez homem? Então Ele se colocou no nosso lugar, porque Ele se fez um de nós. Ele quis sentir na pele, Ele quis sentir na pele, literalmente sentir na pele, o que é ser humano, o que um ser humano passa. Ele sendo Deus, Ele poderia saber disso apenas usando a sua onisciência, mas Ele quis ir além, Ele quis se colocar no nosso lugar. E quando Jesus se colocou no nosso lugar como ser humano, Ele continuou se colocando no nosso lugar dentro das diferentes situações em que o ser humano vive na sociedade. Ele se colocou no lugar do pescador e ajudou o pescador a pegar peixe, sim ou não, irmãos? Ajudou ou não ajudou Pedro? Ajudou. Ele se colocou no lugar dos marginalizados. Ele se colocou, irmãos, no lugar da mulher adúltera que ia ser apedrejada. Até a mulher adúltera que ia ser apedrejada, Jesus se colocou no lugar dela e disse aos apedrejadores: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele poderia ter ajudado aquelas pessoas a apedrejar aquela mulher, porque ela era adúltera, ela estava errada. Mas naquele momento, Jesus agiu com misericórdia, se colocou no lugar daquela mulher, e ela conseguiu, por graça e misericórdia de Deus, escapar de um apedrejamento. Então Jesus, Ele se colocou no lugar de cada uma das pessoas que Ele amou e quis ajudar. Jesus se colocou até no lugar dos religiosos, irmãos. Quando Jesus chamou os religiosos de hipócritas,
Jesus se colocou no lugar deles. E a gente fala, nossa, mas Jesus foi duro com os religiosos. Ele não foi duro. Ele simplesmente agiu com eles dentro da necessidade que eles tinham. Se eles estavam na hipocrisia, eles precisavam ser confrontados em amor, para que eles pudessem sair da hipocrisia e começar a viver de uma maneira diferente. Em outras palavras, Jesus ajudou a todos. Quem ele tratou com consolo, com encorajamento, se colocando no lugar daquela pessoa, ele amou aquela pessoa. Mas também aquele que ele corrigiu e que ele confrontou com palavras duras, ele também amou aquela pessoa, porque ele viu a necessidade que aquelas pessoas tinham e se colocou no lugar de cada uma delas. Nós temos que nos colocar no lugar uns dos outros. Dentro da nossa casa, o marido deve se colocar no lugar da mulher, a mulher deve se colocar no lugar do marido, os filhos devem se colocar no lugar dos pais. Quantos filhos muitas vezes criticam os pais, mas se colocam no lugar dos pais, se colocam no lugar do pai ou da mãe, você vai sentir um pouco do peso. Os pais também precisam se colocar no lugar dos filhos, para terem mais compreensão e atenção. Enfim, quando nós agimos assim, nós estamos aprendendo com Jesus. Estamos aprendendo com Jesus. Irmãos, vamos aprender com Jesus que o Pai vai honrar quem honrar o Pai. Quem está disposto a honrar o Pai aí? Jesus honrou o Pai, irmãos? Jesus honrou o Pai diante das tentações. Jesus honrou o Pai nos momentos de dor. Jesus honrou o Pai quando as pessoas o criticaram. Jesus honrou o Pai quando ele não tinha recursos financeiros no bolso. Jesus honrou o Pai quando ele foi traído. Jesus honrou o Pai em todos os momentos. O que aconteceu? O Pai honrou Jesus. Quem quer ser honrado pelo Pai? Honre o Pai. Honre o Pai, e o Pai vai te honrar. Honre o Pai. Trate o Pai com honra. Honre o seu relacionamento com o Senhor. Honre o seu relacionamento com o Pai. O que vai acontecer? Deus vai honrar você lá na frente. Mas em último lugar, irmãos, nós precisamos aprender com Jesus que melhor que receber as bênçãos de Deus é servirmos a Deus, é sermos uma bênção nas mãos de Deus. Jesus não tinha um relacionamento com o Pai utilitário, onde ele vivia pensando naquilo que o Pai tinha que dar para ele, ou naquilo que ele tinha que receber do Pai. Não era esse o pensamento de Jesus. A preocupação de Jesus era com aquilo que ele tinha que fazer para agradar o Pai, porque ele sabia que se ele agradasse o Pai, o que ele precisasse, o Pai daria. O nosso problema é que nós temos um relacionamento com o Pai, onde a gente quer utilizar o Pai só para receber coisas. Isso é errado. Jesus não vivia assim com o Pai. Jesus se preocupava em agradar o Pai. Pai, o que eu preciso fazer para te agradar? O que eu preciso fazer para que o Senhor fique feliz comigo? Era essa a preocupação de Jesus. Essa deve ser a sua preocupação e a minha. Se nós vivermos assim, com certeza, irmãos, nós não ficaremos todos os dias preocupados com aquilo que temos que receber de Deus. Por quê? Porque Deus vai nos dar. Sem a gente pedir muitas vezes, Ele vai nos dar, porque nós estamos fazendo a vontade dEle. Estamos nos preocupando em agradar a Ele. Amém? Quem recebe essa palavra no seu coração? Amém? Então nesse momento, eu quero orar por você. Quero colocar, aproveitando que nós somos um grupo pequeno, quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente.